Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro dos Salmos. Hoje vamos ler do capítulo 105 ao capítulo 107. Vamos lá? Pega sua Bíblia aí para acompanhar. 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendências de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, as palavras que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: A ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. E chamou a fome sobre a terra, e fez mirrar toda a planta do pão. Mandou diante deles um varão, que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Para o seu gosto, sujeitar aos seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então, Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. E ele multiplicou sobremodo o seu povo, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente os seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou as trevas que as escurecessem. Elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus generais e quebrou as árvores dos seus termos. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos, e pulgão, em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo, para alumiar a noite. Oraram, e ele fez vir codornizes, e saciou-os com pão do céu. Abriu a penha, e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos como um rio.
porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. 106. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com teu povo, vista-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade e andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Livrou-os da mão daquele que os aborrecia, remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então, creram nas suas palavras e cantaram seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu Datã, e cobriu a gente de Abirão. E lavrou fogo na sua gente, e chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe, e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho, pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, não se pusera perante ele, naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram em suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor, pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações, e os espalharia pelas terras. Também se ajuntaram com Baal-peor, e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim, provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela peste. E isto lhe foi imputado por justiça, de geração em geração para sempre. Indignaram-se também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Porque irritaram seu espírito de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera, antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. E serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue.
Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhoraram deles. E os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os, deixando-os nas suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo seu clamor. Lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se, segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso fez com que eles tivessem misericórdia e por isso fez com que deles tivessem misericórdia e os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. 107. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo e os que congregou nas terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma nos desfalecia. A sua alma neles desfalecia. Reclamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. E os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, e ele que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamarão ao Senhor na sua destruição, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao ponto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e gloriem-se nas assembleias dos anciãos. Ele converte rios
em desertos, nascentes em terra seca, em terra sedenta, e terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos, e edificam cidade para sua residência. E semeiam campos e plantam vinhas e produzem fruto abundante. E ele os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Mas outra vez descem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas ele levanta da opressão o necessitado para o alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os ímpios fecham a boca. Quem é sábio observa estas coisas e considera atentamente as benignidades do Senhor. Concluímos assim a leitura de hoje. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te damos graças pelo dia de vida, pelo pão de cada dia e pelo ar que respiramos. Senhor, nos ajuda a perseverar em Ti, naquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, é ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.